Aprenda todos os sentidos da palavra rather. Bom, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu já tive uma relação bastante conturbada com essa palavra. Eu tive muita dificuldade para aprender todos os sentidos de rather. Na verdade, eu tive muita dificuldade para entender que essa palavra tinha vários sentidos e que essa palavra era usada de formas diferentes. E em razão disso, eu resolvi fazer esse vídeo para facilitar a vida de vocês, caso alguém esteja passando pelo mesmo que eu passei. Então, primeiro de tudo, pessoal, meu nome é Juliana, eu sou professora de inglês. Caso vocês tenham curiosidade em conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu vou deixar o link do meu site aqui embaixo. Nele vocês conseguem conhecer um pouquinho mais sobre os meus cursos, e caso vocês não tenham interesse em conhecer mais do meu trabalho, mas gostam desse tipo de conteúdo, eu já peço que vocês deem um like de vocês e se inscrevam aqui no canal. Bom, pessoal, então vamos começar a falar sobre a palavra rather. Essa palavra é uma palavra que tem vários significados e ela vai ser bastante versátil, ou seja, a gente pode usá-la de várias formas. A primeira forma seria como verbo, só que aqui a palavra rather não vai aparecer sozinha, ela vai vir acompanhada de uma outra palavra que é would. Então aqui a gente está falando do would rather. Would rather, pessoal, significa preferir, e essas palavras precisam estar juntas para que tenha esse significado, tá legal? O que vocês podem ver que é bastante comum é quando o would aparece de maneira contraída. Então no inglês do dia a dia, o would pode ser simplificado para d. Então, bom, pessoal, vou dar alguns exemplos de como vocês poderiam usar esse would rather. I'd rather stay at home. She'd rather watch a film. We'd rather go tomorrow. Aqui, pessoal, tô colocando a forma contraída para vocês. O would é um verbo que a gente não precisa conjugar, ou seja, ele é um verbo que vai permanecer igual independentemente do pronome. Outra coisa importante de falar, pessoal, é que quando vocês usarem o would rather, vocês não precisam colocar o to em nenhum momento nessa frase, tá legal? Então ficaria errado se a gente dissesse, por exemplo, I'd rather to stay at home. A gente pode ir direto sem o to. I'd rather stay at home. Todos os exemplos que eu dei para vocês foram exemplos positivos, mas a gente pode usar o would rather de forma negativa também, que vai ter o sentido oposto. Então aqui nesse caso o sentido vai ser preferir que não. For example, I'd rather not talk about it. I'd rather not stay. She'd rather not drive at night. Então aqui rather vai ter o mesmo sentido, só que de forma negativa. Agora, pessoal, a gente vai usar o would rather também, só que agora a gente vai estabelecer uma comparação, ou seja, preferir uma coisa a outra coisa. For example, I'd rather stay at home than go out. Aqui, como vocês podem ver, pessoal, a gente também tem um sentido de preferir, então eu prefiro ficar em casa a sair. Só que nesse caso, como eu falei para vocês anteriormente, a gente tem uma comparação. E a palavra que a gente está adicionando para dar essa ideia de comparação é o than. Da mesma forma anterior, os verbos vão continuar sem to, a gente não precisa de to em nenhum momento dessa frase. Eu tô falando bastante sobre o to, pessoal, porque é muito comum que a gente use o to antes de verbos, mas não vai ser esse caso aqui. E essa questão da gente não usar o to vai se repetir tanto no primeiro verbo quanto no segundo. Então a gente não vai precisar do to em nenhum dos casos. Um outro sentido de rather que eu tenho é ao invés de. Esse foi um dos sentidos que eu lembro que eu mais demorei para aprender, porque como o rather, eu falei para vocês, tem vários sentidos, tem vários usos, eu sempre acabava confundindo. Mas uma coisa que me ajudou muito foi entender que nos outros exemplos que eu dei para vocês, a gente está usando o would. Nesse exemplo de agora, a gente não vai mais precisar o would, a gente vai usar somente o rather mais a palavrinha than. Isso aqui vai ter um sentido de contraste, ou seja, a gente pode atribuir a tradução de em vez de ou ao invés de. Por exemplo, they decided to save money rather than travel. She chose coffee rather than tea. Esse uso, pessoal, ele é um pouquinho mais formal e ele é bastante comum de ser encontrado em inglês escrito. Então, em livros, em artigos, em discursos um pouco mais formais, tá legal? No próximo sentido de rather, pessoal, significa bastante e é um dos meus usos preferidos também. Então, eu poderia dizer It's rather difficult. She was rather tired. This house is rather small. Nesse caso, pessoal, é importante dizer que esse uso do rather pode ser um pouquinho mais britânico. Então, talvez não seja muito comum vocês encontrarem esse uso no inglês americano, tá legal? E bom, pessoal, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado do vídeo, peço de novo que vocês deixem um like aí de vocês e vejo vocês no próximo vídeo. See you then!